Pô, o que o Matheus tá fazendo na lua? Já liguei pra ele. Melhorou? Sim, essa tá melhor, mais alta. Não é mesmo, é só levantar. Você arrumou ela? É só levantar. Eu não consegui, não me dou bem nessas cadeiras.
Às 15h41, no plenário Aminta de Barros, com a presença das vereadoras Cida Falabella. Eu vou aguardar o vereador Arnaldo Godoy chegar, mas começando as discussões. Vereador Fernando Luiz, vereador Irlan Melo, vereador Fernando Borja e o vereador Matheus Simões. Dou por aberta... Não dou por aberta. Consulto aos presentes se concordam com a convocação e realização de reunião ad referendo para a apreciação de ata e apreciação da proposição... Apreciação de ata da 6ª reunião realizada em 2 de março de 2018 e apreciação do relatório apresentado pelo vereador Fernando Borja. Vereador Fernando Borja. Concorda? Concordo, senhor presidente. Vereador Irlan Melo. De acordo. Vereador Fernando Luiz. De acordo. Vereadora Cida Falabella, acho que está sem microfone. Eu não estou de acordo, mas eu estou aqui. Eu concordo com a abertura. Fica aberta, então, com a presença dos vereadores já nominados, a reunião ad referendo da Comissão Especial para Apreciação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica pelo 3 de 2017. Para a organização dos debates, já que... antes disso, perdão. Aprovação de atas, não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 6ª reunião realizada em 2 de março de 2018, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Para a organização da discussão, já que passaremos na sequência a apreciação do relatório do vereador Fernando Borja, eu estabeleço prazo de 3 minutos para a manifestação de cada um dos vereadores, de forma que a gente consiga conduzir os trabalhos da reunião de hoje. Em discussão, vereadores que pretendam se manifestar, por favor. Proposta de emenda à Lei Orgânica 3 de 2017, primeiro turno, emenda, acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do município e contém outras disposições. A autoria é dos vereadores Jair de Gregório e outros. Relatoria é do vereador Fernando Borja, que apresenta parecer pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, pela aprovação com apresentação de substitutivo. Em discussão. Vereadora Cida Falabella, vereador Fernando, será que temos... Não, aqui. Microfone. Pode deixar Eu acho que talvez fique um pouco confortável para a manifestação da vereadora Cida dessa forma. Deixa eu... O senhor pode chegar um pouquinho para cá, vereador Fernando Luiz, que eu acho que é mais fácil, vereadora Cida, ficar mais próxima do microfone. Estou começando a conferir o prazo. Boa tarde a todos e todas. Eu sinto que o artifício, enfim, que é regimental do ad referendo, seja usado nesse caso, porque estamos aqui numa guerra, é uma batalha de cada vez, mas a gente está preparado para ela. Eu queria dizer que, pelo trabalho da Gabinetona, e até contando com o apoio do Matheus no sentido de abrir o espaço democrático, a gente vem debatendo apelo, que por si foi considerada inconstitucional, perdidamente inconstitucional pelo Ministério Público Estadual e Federal, e também debatemos a questão da emenda apresentada, questionando a sua admissibilidade. Tivemos vários debates com a Dirleg, inclusive também com o presidente da Casa, Henrique Braga, e hoje tivemos uma resposta, ontem à noite, uma resposta que nos diz o motivo de não receber, né, o nosso questionamento, o nosso recurso. E nós queremos dizer que esse debate, para nós, é profundamente importante, não só pela questão de gênero e pela questão de direitos humanos, que está em cada linha desse projeto, o ataque, né, à questão de gênero, aos direitos humanos, como também porque ela fere princípios que nós acreditamos que são do processo legislativo, que a gente acha que isso é muito nocivo. Essa casa faz um debate aqui pela qualidade, preza pela qualidade do trabalho dos vereadores, pelo seu papel na sociedade, pelo papel do legislativo, e a gente vê o que está acontecendo aqui, coloca em risco tudo isso. E que nós, logo após a votação, independente do resultado, vamos apresentar um requerimento solicitando, então, que
que seja acatado o recurso, aí sim, dentro do tempo, né, legal, conforme foi nos orientado pelo presidente Henrique Braga e pela DIRLEG, da sua admissibilidade, né? Então, ele estará tempestivo, né? Ao contrário do que ele seria antes. Nós temos uma interpretação diferente, mas nesse momento o que nos cabe é fazer esse papel. E vamos continuar com essa questão até o fim, judicializando se for preciso. Esse é o nosso entendimento, é a nossa postura, é a luta de hoje, é a batalha que nós vamos travar aqui hoje. Então, é dizer da nossa disposição para debater profundamente, não só o papel dessa casa, como as questões que uma proposição de emenda à lei orgânica, que é a nossa Constituição do município, que é um documento, né, comparável à Constituição do federativa, que a gente consiga preservar, né, os princípios que regem tanto a Constituição Federal como a lei orgânica no que diz respeito a direitos humanos, às funções de cada um. Então, é isso, estou me adiantando, porque logo após a votação eu gostaria do tempo para voltar a falar, como o tempo vai ser restrito aqui, e para colocar o nosso requerimento e para ler o nosso requerimento dirigido ao presidente dessa comissão, Matheus Simões. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Cida Falabella. Em discussão... Vereador Arnaldo Godoy. Vereador, vou tentar ver se o microfone chega até o senhor, senão eu pediria talvez o senhor permutasse lugar aí com o vereador que está ao seu lado. Peraí, eu acho que o microfone não vai chegar ao senhor, vereador. Talvez seja melhor o senhor... Já? Pois não. Palavra é do senhor. Vereadora Cida. Bom, primeiro, Matheus, obrigado por ter iniciado a reunião sem que eu falei que eu ia chegar. Você começou antes de eu estar presente, né? Segundo, Matheus, quero fazer uma observação. A convocação dessa área de referendo me soa muito estranho. Eu sei que está no regimento, mas uma luta política, ela se dá em vários espaços do Legislativo, em vários momentos. Obstrução é a coisa mais... É uma das estratégias que todo parlamento, em qualquer parte do mundo, utiliza. Qualquer parte do mundo. A derrubada de quórum aqui, coordenada pela liderança, é para evitar que projetos, questão da CPI, questão dos trocadores, questão do plano diretor, tudo tem um objetivo, Matheus. Então, quando hoje um esforço que fizemos para que não houvesse quórum no horário regimental dessa comissão, convocada semana passada, foi para derrotar o parecer do Fernando Borja e, em consequência, derrotar a emenda. Ela deixa de existir. Quando você, Matheus, convoca esse ato de referendo, é o mesmo que dá guarida a essa... Só um minutinho. Só um minutinho, Matheus. Depois eu te ligo, falou? Oi. Eu não beijo para ela aí, mas... Não, depois eu ligo para ele. Obrigado, viu? Então, desculpa, gente, era lá de São Paulo. Não, Lula vai me ligar depois. Não, exato. Era lá do Instituto Lula, mas não era o Lula, não. Viu, Matheus? Então, soa como se estivesse dando guarida e dando o aval, e dando sequência, e propiciando que o parecer do Fernando Borja e a emenda, por consequência, seja aprovado. Então, fica aqui essa minha observação em relação a essa convocação da de referendo.
a cada dia sua agonia, né? Então, agora nós vamos pôr em votações parecer, né? E aí fica a da emenda, e aí nós vamos continuar nessa guerra, porque isso é um cerceamento. A original, o PERO 3 era para cercear o legislativo, agora a emenda cerceia o executivo. Continua inconstitucional, né? Aí nós vamos às últimas consequências. Eu disse na última reunião que, nesses anos todos que cá estou, eu tenho evitado a judicialização, porque eu penso que é no parlamento que a gente tem que resolver essas questões. Mas o artifício regimental de referendo nos obriga a encaminhar por esse lado. Lamento, mas eu deixo aqui minha profunda tristeza do presidente ter convocado o referendo, mas vamos à luta, é mais uma batalha nessa guerra que a gente não para. Obrigado, vereador Arnaldo Godoy. Em discussão. Alô? Pode discutir, senhor presidente, rapidamente? Vereador Fernando, Então vereador Fernando Borges, por favor. O interessante que anda acontecendo é que o histórico do Pelo, ou da Pelo, é que foi reconhecido, e ninguém discute, que houve uma inconstitucionalidade na emenda. Mas o assunto é extremamente importante, principalmente porque discussões foram feitas a nível nacional e exaustivamente, a ponto que, quando foi criado o Plano Nacional de Educação, na Câmara dos Deputados foi encaminhado com a ideologia de gênero, e o Senado Federal retirou isso do Plano Nacional de Educação. O que nós temos hoje não é uma discussão de que se coloca ou não coloca ideologia de gênero. O que nós temos em discussão é simplesmente uma emenda que trata legalmente de que seja colocada a lei municipal adequada à legislação federal. Não existe ilegalidade, não existe inconstitucionalidade e, regimentalmente, normal. O que é interessante é que não se discute sobre a parte diversificada, onde estão tentando questionar a emenda. Em momento algum, a emenda que foi a mim apresentada questiona sobre a parte diversificada, que simplesmente tem que se ater sobre questões e características regionais, locais, culturais e econômicas. Ideologia de gênero não se cabe em características culturais, econômicas, regionais ou locais. E simplesmente trata de um princípio que vincula a educação municipal aos princípios da legislação federal, que é o Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes Básicas, mais nada. Sempre vai existir esse tipo de discussão. Agora, o artigo 2º das diretrizes do Plano Municipal de Educação, que foi aprovado nessa casa, com a participação do novo vereador Gilson Reis, com a participação do vereador Pedro Patrus, com a participação de outros vereadores, como Gilson Reis, declara expressamente as diretrizes do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte são as mesmas que norteiam o Plano Nacional de Educação. E foi acrescentado, no parágrafo único, a promoção da cidadania e dos princípios do respeito e aos direitos humanos e à diversidade não poderá se sobrepor aos direitos dos pais, à formação moral dos seus filhos, nem interferir nos princípios e valores adotados no ambiente familiar, conforme assegurado pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, que o nosso novo vereador Gilson Reis tanto questiona. Aqui simplesmente está sendo hoje decidido que o relatório, a emenda não trata sobre a parte diversificada, mas simplesmente agregar um princípio no artigo 158 caput. Na promoção da educação pré-escolar e do ensino do 1º e 2º graus, o município deverá observar os seguintes princípios. Mais nada. Os argumentos que foram apresentados
não prosperam. O recurso que foi encaminhado à presidência, tanto na questão inicial como no mérito, já foi inserido no próprio processo, e deixo aqui mais uma vez dito que simplesmente o que nós desejamos é adequar a legislação municipal à legislação federal e que é completamente viável. Então, senhor presidente, eu agradeço a palavra, o pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador que gostaria de se manifestar. Em discussão, Presidente, vereador Fernando Luiz. obrigado. Para endossar o parecer do nobre vereador Fernando Borges, nós temos aqui, presidente, 3 notas. A Associação Americana de Pediatras fulmina ideologia de gênero. Grupo de médicos dos Estados Unidos emite declaração explicando cientificamente por que a ideologia de gênero é nociva para as crianças. Nós temos também a nota do Conselho Regional de Medicina de São Paulo contra a ideologia de gênero. Temos também, presidente, o posicionamento do CREMESP manifesta-se sobre saúde mental da criança e do adolescente pós-plenária temática. Então, só para endossar o parecer do nobre vereador Fernando Borges, acerca do que nós estamos aqui comentando, de tentar implantar nas escolas privadas e públicas a ideologia de gênero. Obrigado, presidente. Em discussão, Para discutir. vereador Gilson Reis. Senhor presidente, primeiro queria agradecer o Borja. Ele falou 4 vezes meu nome em 3 minutos. Eu queria agradecer porque é tanta deferência à minha pessoa que eu fico lisonjeado por ele citar tantas vezes. Mesmo porque a gente tenta impor um debate público a esta pessoa e ele simplesmente foge do debate público. Como antes de ontem apresentei a discussão sobre um tema tratado aqui por ele todos os dias, que trata de um documento que foi construído aqui por todos os países da América Latina, América Central, que trata de educação, e ele simplesmente se recusa a fazer esse debate público. Ele erra a segunda vez dizendo que eu votei o Plano Municipal de Educação. Queria dizer, senhor Fernando Borges, que nós somos contra essa proposição. E a época que foi votado, infelizmente, eu perdi uma irmã e eu não estive na votação no dia, mas apresentei 146 emendas ao Plano Municipal de Educação, inclusive no que diz respeito ao que Vossa Excelência acabou de dizer. Terceira questão, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui na Câmara Municipal. Essa tese de ideologia de gênero já foi profundamente desfeita, não existe ideologia de gênero. Agora, existe ideologia fascista, esta a história conhece. E o fascismo, ele elege um inimigo, e todas as ações do fascista vêm no sentido de tentar atingir o inimigo com aquela proposição. E nós temos aqui na Câmara Municipal, ao longo desses últimos anos, grupos neopentecostais, pessoas que têm comportamento que não diz respeito muito à família, porque a imprensa diz hoje mesmo um pastor que estava abusando das suas pessoas da igreja, e a cada dia que surge, né? Agora mesmo solta um livro, uma pastora evangélica, dizendo que 40% das agressões contra as mulheres e crianças acontecem em lares de evangélicos. Então eu penso que permanecer nessa atitude fascista só contribui cada vez mais para que nós aumentemos o feminicídio, o estupro das crianças, o tipo de agressão contra as mulheres, o tipo de agressão contra as crianças, porque na medida em que nós não queremos discutir isso num parlamento como esse, quando nós não queremos discutir isso na escola, porque é o local onde é denunciado os estupradores, não sei se Vossa Excelência sabe, mas é ali no espaço escolar que os estupradores são denunciados, aqueles que em 87% os estupros acontecem dentro da família, ou pelo pai, ou pelo tio, pelo primo, pelo irmão, e são denunciados e acompanhados pelas famílias. Na medida que tenta silenciar a escola, já é um crime, porque é onde ocorrem as denúncias que vão construir a possibilidade de se buscar os criminosos, mas agora, não satisfeito
com a aplicação do Plano de Saúde e Educação, que conforme o vereador foi votado, porque já tinha aqui uma bancada fundamentalista e fascista que já operava nesse parlamento, agora eles querem simplesmente calar a voz do parlamento. Eles querem acalar a voz da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Imagine, eu vou concluir. Eu sei que é muito forte, senhor presidente, mas esse debate tem que ser feito. Eles querem simplesmente dizer que a Câmara Municipal não pode tratar de temas correlatos à questão de gênero, sexualidade e outras coisas mais. E mais do que isso, que o município também não pode. Nós estamos aí, esse ano, que nós vamos discutir, rediscutir o Plano Municipal de Educação. Então, um apelo desse consagra, eu vou concluir, senhor presidente, consagra que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, se aprovado na comissão aqui agora, esse PELO, vai ser o dia mais triste da história dessa Câmara Municipal. Vereador Aliás, Gilson, com advogados aqui na mesa, que sabem do que nós... Vereador Gilson eu vou concluir. Do que nós discutimos aqui com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, dizendo da inconstitucionalidade dessa lei, e espero que essa comissão não leve para a vergonha da Câmara Municipal de Belo Horizonte, para a vergonha do município de Belo Horizonte, a aprovação nessa comissão. Porque se for plenário, nós vamos derrotar, se for vitorioso, nós vamos nas partes da justiça, como que for. Muito obrigado, mas ninguém vai silenciar esse vereador aqui, e ninguém vai silenciar aquilo que foi consagrado pelo voto popular. O meu direito a debater e a discutir qualquer assunto no parlamento da cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado e pelo voto não a essa excrescência desse PELO aprovado por vereadores da base evangélica que não tem compromisso com a cidade e não tem compromisso com as crianças, com as mulheres, com a sociedade de Belo Horizonte. Vereadores e demais presentes, eu convidaria os senhores a, de pé, fazemos 1 minuto de silêncio pelo falecimento do secretário Bebete Freitas, que acaba de falecer na cidade do Galo, fulminado de morte súbita. 1 minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado a todos os presentes por essa manifestação de respeito ao ex-secretário Bebete Freitas. Vereador Pedro Patrus, 3 minutos para as suas ponderações. Muito obrigado, presidente Matheus Simões. Eu também fui citado pelo vereador Fernando Borges, que ele gosta, né, de vir a esse microfone e citar e falar questões que ele entende muito pouco, inclusive. Na realidade, o plano foi votado aqui mesmo, o vereador Gilson, o vereador Arnaldo Godoy, nós estávamos aqui. Agora, fomos derrotados em algumas questões que não eram e não estava na conferência de educação, inclusive, e fomos derrotados aqui na Câmara, uma bancada de direita retrógrado. Então, não coloque esse plano na nossa conta, que não é. Outra questão, presidente, é a questão da ideologia de gênero, que ele gosta tanto de falar, que ela não existe. Ela não existe, a questão da ideologia de gênero que ele tanto coloca nesse microfone, que, aliás, só coloca isso, né? São vereadores de um tema só aqui nessa casa. Outra coisa, eu aqui faço um apelo ao senhor presidente, que é um advogado, um legalista, como ele gosta de dizer, e que eu já tenho a oportunidade de estar na Comissão de Direitos Humanos que ele preside, e ao vereador Irlan também, um ótimo advogado, um brilhante advogado, que tenham consciência no que vocês estão votando nessa PELO. Ela é inconstitucional. Então, vocês, como advogados estudiosos, sabem disso. E não façam do voto um voto político, e sim um voto legal, um voto condizente com a realidade. Por fim, queria dizer para todos e todas que estão aqui que essa é a primeira batalha. A batalha vai se dar no plenário, com 41 vereadores e casa lotada.
Aí nós vamos ver, vereador Cida, vereador Gilson, aí a discussão vai ser aqui, com 5, 10 minutos, 15 minutos, o tempo inteiro para colocar os argumentos de um lado para o outro. Essa é a primeira batalha, não termina aqui. Nós vamos vir para esse plenário. Então, fica meu apelo, vereador Irlan e vereador Matheus, pela inconstitucionalidade desse projeto. Obrigado. Em discussão, vereador Irlan Melo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu quero deixar bem claro aqui que nós já passamos por outra circunstância quando estávamos discutindo outro tipo de projeto de lei lá na Comissão de Legislação e Justiça, e algumas pessoas verificavam que diziam que o projeto era inconstitucional. E o meu parecer foi pela constitucionalidade. E eu falei algo que eu quero ressaltar aqui novamente. Controle de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de qualquer lei se dá pelo judiciário. Infelizmente, as pessoas querem utilizar, quando lhe convém, de determinados tipos de artifício para barrar ou não o processo legislativo. Aqui, o que vai ser verificado é ou não a vontade da sociedade em relação à aplicação ou não do que está no PELO. A questão da constitucionalidade ou não, na minha opinião, é algo que será visto no futuro, no momento adequado, pelos entes corretos, para que se verifique ou não isso, e se for declarado inconstitucional, que se cumpra. Mas, neste momento, eu não vejo necessidade de entrar nesse debate, porque esse debate não vai ser resolvido aqui. Por mais que pudesse ser encerrado aqui o debate por conta da inconstitucionalidade, esse debate não poderia continuar se isso acontecesse. Porém, no contrário, não se derrotando o projeto aqui pela inconstitucionalidade, ele vai continuar. Vai continuar no plenário, como bem disse o vereador Gilson Reis, como bem disse o vereador Pedro Patrus, e vai continuar, com certeza, no judiciário. Então, na verdade, nós podemos aqui fazer o seguinte julgamento. Queremos ou não continuar o debate? É dessa forma que eu vou votar. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, eu gostaria de fazer uma ponderação para a apresentação da proposição à votação. Senhores vereadores, foi questionada a convocação dessa ad referendo. Eu gostaria apenas de esclarecer, o que já é de conhecimento de todos os vereadores da Casa, a minha postura contrária aos procedimentos de obstrução. Eu sei que eles são regimentais, mas com eles não me alinho. Respeito quem os utiliza, acho que faz uso do seu poder também regimentalmente estabelecido, mas, de toda forma, não é esse o meu posicionamento. Sobre as ad referendos, há, inclusive, um compromisso meu com os vereadores que compõem a Comissão de Direitos Humanos de não os fazer lá na comissão, mas nós comparecemos às nossas reuniões semanais sempre. Aliás, nós temos 2 reuniões só, desde que eu entrei na comissão, que não tiveram quórum, uma delas entre o Natal e o Réveillon, e a outra uma no meio do ano passado. Então, lá não há efetivamente a necessidade da ad referendo. Aqui, infelizmente, o prazo para apreciação da deliberação se encerra hoje, e os senhores sabem muito bem disso, perceberam à época da discussão da CPI, da PBH Ativos, a minha irritação com o fato de não termos conseguido votar o relatório. Eu sou daqueles que prefere perder votando, mas votando. Então, coloco em votação o relatório de autoria do vereador Fernando Borja, que indica a aprovação do projeto com aprovação de substitutivo. Vereadora Cida Falabella, como vota? Contra o parecer e a emenda. Vereador Fernando Luiz. De acordo com o parecer do vereador Fernando Borja. Vereador Arnaldo Godoy. É absolutamente contrário ao parecer e à emenda. Vereador Fernando Borja. A favor do relatório, senhor presidente. Vereador Irlan Melo. A favor. Eu voto contrariamente ao relatório. E repito a votação em virtude do empate. Como vota a vereadora Cida Falabella? Contra o relatório e a emenda.
Vereador Fernando Luiz. A favor do parecer e da emenda. Vereador Arnaldo Godoy. É contra. Vereador Fernando Borja. A favor do relatório, senhor presidente. Vereador Irlan Mello. A favor. Eu voto contrariamente ao relatório, mas fica aprovado o relatório em virtude de, em caso de empate, prevalecer a posição do relator. Lamento, Matheus. Vereadores, Por favor, vereadora Matheus. Cida, por favor. Gostaria de 1 minuto de atenção aqui da plateia. Ô, gente, a Cida Falabella vai apresentar Vereadora Cida, uma por proposta. favor, a senhora tem a palavra. Só justifica de acordo com o que... Bom, primeiro eu queria dizer que quem o tempo inteiro acreditou no debate não foram os que apresentaram essa PELO, que a gente chama de PELO do mal, não foram eles. Por eles já estava aprovado, já estava até sendo votado aqui sem debate nenhum com a sociedade, porque os argumentos são muito frágeis. Há tanta confusão quando se fala de plano nacional, quando se fala da base nacional curricular, é tão desrespeitoso com a maioria, principalmente, de mulheres que constroem esses planos, que constroem o dia a dia da sala de aula, é tão machista, misógino, golpista, que não dá nem para ouvir isso, que as pessoas querem o diálogo e que depois a gente judicializa. Não é nem mais de anticonstitucionalidade ou de inconstitucionalidade que a gente está dizendo aqui. A gente está dizendo de uma emenda que, exatamente porque a PELO foi flagrantemente considerado inconstitucional, tentou dar um jeito nela e continuar que ela cumprisse seus caminhos, que a gente sabe muito bem que é, na prática, escola sem partido, que, enquanto projeto, não tem conseguido ser aprovado, tem sofrido reveses por aí, né? Graças à luta, principalmente de mulheres, de estudantes, de base, de mobilização e de gente que faz o dia a dia da escola, que não são essas pessoas, a maioria dessas pessoas que estão aqui. Só para ver uma comissão especial onde a única mulher teve que pedir para entrar. Porque senão nem isso teríamos aqui, nem a visão de uma mulher aqui nós teríamos. Então, senhor presidente, eu queria ler aqui rapidamente. Nós estamos apresentando um requerimento referente ao recebimento da emenda substitutiva, proposta e aprovada pela Comissão Especial para apreciação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2017, pois, como nós recebemos ontem, né, o parecer final sobre as nossas consultas, vamos dizer assim, sobre o funcionamento dessa emenda, que nos protege no trabalho de parlamentares, que é muito mais do que simplesmente, vamos deixar para lá, judicializa se for o caso, a gente está interessado em preservar essa casa aqui enquanto espaço democrático. Então, esse requerimento, ele vem considerar que o artigo 128, parágrafo 1º, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara estabelece que a apresentação de emenda observará as seguintes regras, além das contidas no artigo 99. Quanto à sua admissibilidade, deve ser pertinente ao assunto contido na proposição principal, o que não é. O artigo 99 do Regimento Interno da Câmara prevê que o presidente da Câmara só receberá proposição que satisfaça os seguintes requisitos: esteja redigida com clareza, observância da técnica legislativa e de estilo parlamentar. O artigo 98 determina que, para os fins desse regimento, considera-se proposição toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. O entendimento tomado pelo diretor do Legislativo, Frederico Stefano de Oliveira Arreiro, acolhido em sua integralidade pelo presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, na decisão sobre o recurso contra o recebimento de emenda proposta à Lei Orgânica número 3 de 2017, publicada em 12 de março de 2018, às 20h12, sobre a tempestividade e a competência para verificação dos requisitos de admissibilidade das proposições em tramitação na Câmara Municipal, artigo 99, junto com artigo 128 e 66 do Regimento Interno. No caso em exame, somente havendo a aprovação do relatório pela Comissão Especial, teríamos o parecer da comissão, sendo a emenda substitutiva parte integrante do relatório, somente após a sua aprovação pela comissão, caso isso venha a ocorrer, reunirá condições de ser recebida, autuada, numerada e publicada como emenda da comissão especial. Nesse particular, é importante registrar a ilegitimidade do recorrido,
tendo em vista que a competência para compor a pauta da reunião e a prerrogativa de dirigir os trabalhos daquele colegiado pertencem ao presidente da própria comissão especial, por força do que dispõe o parágrafo único do artigo 66 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte. De acordo com esse entendimento, a partir da aprovação do parecer e da emenda substitutivo, faz-se necessário e imprescindível para o processo legislativo a realização do controle de admissibilidade e recebimento das proposições e que, nesse particular, o presidente da Câmara se declarou incompetente para a referida apreciação. Requer a Vossa Excelência, presidente Matheus Simões, com fulcro nos dispositivos supracitados, a realização do controle de admissibilidade e recebimento da emenda substitutivo, apresentada pelo vereador Fernando Borges e aprovada pela Comissão Especial para analisar a proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2017, no dia 13/3 de 2018. Saliento nosso posicionamento pela desvinculação temática da emenda substitutivo, por ser absolutamente impertinente quanto ao assunto contido na proposição original, por inobservância da técnica legislativa, por não ser matéria atinente à lei orgânica do município, por ultrapassar os limites legislativos suplementares e de interesse local garantidos ao município e por violar os princípios do contraditório e do devido processo legislativo, conforme argumentos anexos. Belo Horizonte, 13 de março de 2018, Cida Falabella, vereadora Cida Falabella, dirigida ao senhor Matheus Simões, e aqui nós temos os argumentos, né? O desenvolvimento dos argumentos, eu vou ler os principais tópicos, a pertinência ao assunto contido na proposição principal, e ele é desenvolvido em várias questões. A proposição principal da apelo tem como objeto central a iniciativa legislativa, enquanto que a emenda substitutivo se refere às possibilidades de organização pelo Executivo Municipal de Educação, tendo por isso incompatibilidade temática fundamental entre as duas proposições. Além disso, a emenda substitutivo, por ter modificado centralmente seu escopo, não se trata de matéria atinente à lei orgânica do município. Enfim, aí nós vamos desenvolver, né, uma tentativa de submeter a lei orgânica do município à normativa contida em lei orgânica sancionada em outra esfera, violando a hierarquia de normas e a autonomia do município, da impossibilidade do município legislar de maneira suplementar, contrariando as diretrizes da legislação nacional sobre educação. A União tem a primazia de elaborar as normas gerais que vinculam os demais entes federados. Na hipótese de superveniência da lei federal sobre normas gerais, as disposições da lei estadual terão sua eficácia suspensa se houver incompatibilidade entre elas. Do risco de violação ao contraditório e ao devido processo legislativo. A emenda, ao inserir tardiamente no debate um argumento novo que não foi submetido a todas as etapas de apreciação e discussão da apelo, 3 de 2017, promove violação frontal aos princípios processuais do contraditório e devido processo, que também se aplicam ao processo legislativo e cuja violação enseja nulidade do ato. Assim sendo, é flagrantemente inconstitucional e antirregimental o recebimento tardio da emenda, que ora se impugna, motivo pelo qual apresentamos o presente recurso com o objetivo de que o senhor excelentíssimo presidente declare nulo seu recebimento. Então, eu gostaria de ouvir, né, o vereador Matheus Simões sobre essa apresentação do requerimento. Vereadora Cida Falabella, a senhora sabe que, apesar de discordarmos fundamentalmente sobre o tema propriamente, no que diz respeito à sua lógica material, no caso específico, eu votei na mesma forma que a senhora votou, por entender que, formalmente, o mecanismo escolhido de inclusão do texto na lei orgânica é inadequado, por vários dos motivos que a senhora citou e alguns outros. No entanto, eu entendo que a minha competência jurisdicional, no sentido de controle do processo legislativo, se exauriu no momento da aprovação do relatório. De qualquer forma, isso não atinge em nada o recurso da vereadora, já que ele é direcionado, até por força regimental, ao presidente da Casa. Da minha parte, o recurso deve ser protocolizado junto à diretoria do Legislativo, porque a competência para se manifestar sobre o recebimento das proposições é do presidente da Casa, e agora,
atendendo ao prazo que teria sido apontado na resposta da diretoria do Legislativo como sendo necessário para que se pudesse apresentar essa impugnação. Pois não, Matheus, vereadora. se me permite, presidente, há controvérsia sobre essa questão, então eu gostaria que nós suspendêssemos por alguns momentos a reunião para que Não, essa na questão verdade, fosse... vereadora Cida, como a decisão é monocrática minha, ainda Matheus, que a quando senhora interessa, queira- a decisão é monocrática. Quando Vereadora não, você Cida coloca para Falabella. votar, Vereadora Matheus? Cida Falabella, nós vamos com muita tranquilidade conduzir o restante dessa reunião como nós a conduzimos até aqui. Quando disse que a decisão é monocrática, a senhora está pedindo para que eu me manifeste a respeito do recurso. Muito bem. A minha manifestação monocrática não depende de reunião. A única coisa que eu estou dizendo é eu não preciso suspender a reunião para me manifestar. Se o recurso estiver direcionado a mim, ele Está vai... direcionado a Ótimo, você. A senhora pode fazer o protocolo e eu vou despachar no recurso monocraticamente, porque o recurso foi direcionado a mim e não ao colegiado. Já adianto que o meu despacho será no sentido de, pelo aproveitamento das formas, remetê-lo sem prejuízo à presidência da Casa, que é quem eu considero, e já anuncio a minha decisão, a autoridade competente para decidir a respeito da recepção ou não de proposições. A senhora tem, obviamente, direito de recurso ao colegiado contra a minha decisão, mas isso é decisão da senhora, por óbvio. Matheus. Vereador Arnaldo Godoy, antes do senhor, o vereador Jair de Gregório havia pedido a palavra, eu disse a ele que daria a ele os mesmos 3 minutos, dei a vereadora Cida mais, porque ela lia um requerimento que eu precisava decidir, então, obviamente, ela precisava de todo o tempo necessário para ler o requerimento. Vereador Jair de Gregório, por 3 minutos, vereador Arnaldo já está inscrito para 3 minutos na sequência. Presidente Matheus Simões, boa tarde à mesa, aos presentes. Quero aqui então, somente dizer que hoje, para mim, aqui é um dia histórico nesta casa, um dia que vai marcar o meu mandato nesta casa, e quero aproveitar e dizer que é uma das batalhas vencidas, de muitas que virão, e a próxima batalha será dentro desta casa, neste plenário, na aprovação deste PL, desse PELO. E quero dizer mais, Fernando Borges, quero te agradecer por ter feito um belíssimo trabalho aí na relatoria, quero te agradecer por ter feito uma emenda para corrigir as falhas do projeto que eu idealizei, e mais que isso, quero agradecer a bancada cristã dessa casa, porque com a bancada cristã dessa casa, nós aprovamos e desaprovamos o que nós precisarmos fazer. Porque nós temos uma quantidade boa de vereadores, e eu quero citar que não é bancada evangélica. Nós somos, sim, a maior parte bancada evangélica, mas acoplado a nós está os católicos e o espírita, seu Flávio. E eles vieram, e a população falou muito bem. Eu quero dizer que nós fizemos uma enquete da ideologia de gênero em Belo Horizonte, 2% é a favor e 98% é contra. Então, é sinal que nós estamos caminhando para o lugar certo. E mais uma vez, Raimundo Carvalho, a família é preservada. A família é preservada. Não a ideologia de gênero. Em defesa da família sempre. Sempre. E foi a família que me pôs aqui nessa casa para representar a família. Então nós vamos sim aprovar, viu, Irlan Melo? Matheus Simões, parabéns pela sua postura de presidente, pelo pulso forte que o senhor tem, porque é dessa forma. Tentaram boicotar tudo que foi possível para não acontecer esse ato aqui agora, mas graças ao Deus que eu sirvo, saímos vitoriosos. Obrigado. Vereador Arnaldo Godoy. É triste ter que ouvir tanta bobagem, né? Tanta bobagem. Tanta intolerância, tanto preconceito. Exato. Então, é impressionante, assim, como é tacanha a mentalidade desse grupo, assim, que quer impedir o livre debate, a diversidade, quer impedir a convivência, quer excluir aqueles que pensam diferentemente deles. É isso. E, Matheus, eu lamento, mais uma vez, o requerimento da vereadora Cida está dirigido a você, porque diz que
cabe ao presidente da comissão receber ou não. Então, Matheus, se você vai remeter isso ao presidente da casa, fica nulo, então, essa decisão aqui hoje. Não há definição. Se o requerimento dela cabe, e você o está remetendo ao presidente da casa, porque, segundo o seu entendimento, é a presidência da casa que vai acatar ou não, então não há alguma decisão sobre esse tema. Se você aceitar o requerimento dela, então está na tua mão. Se você aceitar o requerimento da vereadora Cida Falabella, dizendo da inconstitucionalidade, da improbidade, da impropriedade, da questão regimental, enfim, de todos os argumentos que ela usou, e muito bem fundamentado, se você aceita esse requerimento, é porque não há decisão sobre o tema, pois quem vai definir é o presidente da casa. Portanto, eu gostaria que você esclarecesse essa situação, porque há uma coisa assim, uma esquizofrenia, né? Ou aceita ou não aceita. Se você aceitar, ponto final, você não aceita o requerimento da vereadora Cida, que eu gostaria, inclusive, de assinar. Mas, se você aceita, não há definição no caso. Gostaria que você, como douto jurídico, me esclarecesse, que eu sou um leigo no assunto. Eu queria falar uma coisa. Só passar a palavra ao vereador Fernando Borja, vereador Cida Falabella, e já passo para a senhora. Vereador Fernando Borja, por 3 minutos. Como diz o Arnaldo aqui, realmente é muito triste. É muito triste como que se utilizam do escárnio, né? Como se utilizam do deboche, principalmente tentando trazer para a mesa questões religiosas que nunca tiveram a ver. Não existe, ninguém pode ter moral, ninguém pode ter família, ninguém pode ter padrões, tudo se leva para o radicalismo, é o deboche, é a hipocrisia, é o sofisma, que se falam pelas rádios afora, tudo mentira. De tanto falar mentira, acha que nós vamos aceitar como verdade. Usam os nomes, né? Em nome dos direitos humanos, em nome da luta contra o preconceito, em nome da luta contra a intolerância, querem trazer confusão na mente de crianças e adolescentes, e nós não vamos aceitar. Não adianta. Podem continuar esperneando, porque aqui na casa existem 41 vereadores que foram eleitos pelo voto popular, e a maioria, homem e mulher, como está aqui presente uma vereadora na casa que não concorda com a Marilda Portela com o que tentam fazer com as nossas escolas. Tentaram criar em Belo Horizonte uma gerência, tentaram criar uma diretoria para a promoção da ideologia de gênero e diversidade sexual e foi revogado. Parabéns, porque a maioria simplesmente disse não, porque a população de Belo Horizonte disse não. E ainda teve uma audiência onde a promotora do Ministério Público ainda disse: vocês são pagos para poder falar, não preocupa não, preocupa não. Ainda continua, e ela mesmo disse que as questões precisam ser decididas como? Criança e adolescente deve ser preservada com as suas questões psicológicas. E como diz o bispo Fernando aqui, existem pesquisas comprovadas de que a ideologia de gênero cria disforia de gênero em crianças. É comprovado, mas não toleram. É comprovado que 40% das pessoas que fizeram cirurgias para mudança de sexo não continuam se sentindo bem com o seu próprio sexo. Ou seja, o que nós queremos é simplesmente defender as crianças para que os seus pais continuem a ter o direito de educar os seus filhos com relação à sua orientação e diversidade sexual dentro de casa e não na escola. Vamos continuar lutando pelo direito de que as pessoas tenham o direito de manter a orientação sexual e a diversidade sexual no ambiente familiar.
não se deve fazer em ambiente escolar. É isso que nós estamos fazendo e é isso que vamos continuar. Eu agradeço, senhor presidente, e apenas dizer, senhor presidente, parabéns pelo seu trabalho e a sua isenção, como o senhor conduziu essa comissão. Obrigado. Muito obrigado, vereador Fernando Borja. Eu vou passar, vereadora Cida, a palavra à senhora e faço a minha manifestação pública e encerramos a reunião, por favor. A senhora tem a palavra. Bom, primeiro eu queria dizer que nós também temos família, nós também temos deuses e deusas, nós também temos uma ética no nosso dia a dia. Temos orixás e alguns. Nós temos uma forma de ver a vida que inclui, inclusive, as famílias de vocês. As de vocês não incluem as nossas. O que eu tenho visto no nosso dia a dia, aí, pelas andanças, pelas UMEIs, pelas escolas públicas, como professora, que eu já fui durante muito tempo também, é que não é possível acabar com a violência nas escolas, violência contra a mulher, abuso de crianças, assédio, pedofilia, se não houver esse debate dentro das escolas. Então, eu acho que quem usa de ironia, inclusive falando que tem pessoas pagas aqui para ficar gritando, ou que sempre gosta de trabalhar nesse registro de que nós, a nossa família, o nosso Deus, são melhores do que o de vocês, são vocês. Então, isso é muito triste, na verdade. Né? Eu estou até com a minha Nossa Senhora Aparecida aqui no peito, porque eu sou uma mulher de formação católica, mas gosto também de ir no terreiro, faço meditação budista, como diz o Guimarães Rosa, religião bebo de todas, uma só não me é suficiente. Para a nossa complexidade como seres humanos, às vezes uma crença só não é suficiente. A diferença é que todas as crenças, elas me libertam, elas não me prendem. E assim é com grande parte das pessoas que estão aqui. São famílias formadas por casais homoafetivos, famílias formadas por laços de parentesco, são famílias lindas, são famílias, como hoje nós tivemos aqui, a luta das mães pela diversidade, que querem ver seus filhos e filhas vivas e vivos. Então, o que eu quero dizer é que parece que vocês ganharam a batalha, mas que ela continua. A emenda foi aprovada aqui, considerando, né, que o parecerista tem um voto de desempate, porque, na verdade, houve um empate, mas, pelas regras da casa, o parecerista tem esse poder, embora a emenda tenha problemas, ele tem essa prerrogativa, mas o nosso requerimento, questionando a admissibilidade da emenda, foi aceita aqui pelo presidente Matheus Simões, será encaminhada à presidência, ao presidente Henrique Braga, e vamos acompanhar os acontecimentos. E a nossa luta, essa palavra para nós, ela é carregada de beleza, de amor. É luta mesmo, porque é a luta contra o obscurantismo, é a luta contra pessoas que querem reger os corpos das outras, é uma luta que não inclui ninguém, só exclui. Então, essa luta vai continuar cada dia mais firme, vocês podem ter certeza disso. A Gabinetona está firme nessa luta, junto com o companheiro Arnaldo Godoy, Gilson Reis, Pedro Patrus e outros vereadores que não pensam como vocês. Agradeço ao Matheus Simões, apesar desse ad referendo, né, que é uma situação difícil, pela escuta e por promover o debate na medida do possível, que a gente conseguiu fazer, que é importante para essa casa. O debate é importante. Quem fugiu do debate o tempo inteiro foram vocês. É isso. Vereadora Cida Falabella, apenas para registrar o procedimento. Bom, vereadora Cida Falabella, apenas para registrar oralmente o que acaba de acontecer do ponto de vista documental. O requerimento, vereador Arnaldo Godoy, acho que isso é de seu interesse, o requerimento apresentado pela vereadora Cida Falabella não foi recebido no protocolo geral da diretoria do Legislativo, sob o argumento de que a atribuição desse presidente já teria se encerrado no momento da aprovação do relatório. Eu dei visto de recebimento manual
no requerimento da vereadora Cida Falabella. Considero que não é adequado negar-se direito de petição, que é garantido constitucionalmente a qualquer pessoa. Se tentar fazer o controle da recepção de petição na Casa Legislativa é, no mínimo, uma ironia da qual eu prefiro escapar, né? Todos têm direito de petição, ainda que depois recebam uma decisão negativa. Incontinente, vereadora Cida Falabella, fiz como já havia dito, mandei que preparassem uma manifestação minha, dizendo que, por considerar que a competência é da presidência da Casa, eu remeto à presidência da Casa a apreciação do requerimento e recurso a mim apresentado, pelo princípio do aproveitamento das formas, da economicidade processual. Afinal de contas, não há motivo para se repetir ato já praticado. E espero que o presidente Henrique Braga se manifeste, já que a ele, então, está sendo direcionado o recurso antes direcionado a mim. Nada mais havendo, eu, às 16h37, suspendo a reunião, já que nós temos de aprovar a ata dessa própria reunião hoje. Então, aguardo... Eu estou avisando o presidente. Retomando os trabalhos, vereador Arnaldo Godoy. Aprovação de atas. Passo a leitura da ata da reunião ad referendo realizada em 13 de março de 2018. Peço a dispensa da leitura. Fica deferida a dispensa da leitura da ata e, portanto, não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da primeira reunião especial ad referendo realizada nessa data, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Muito obrigado, senhoras e senhores. Está encerrada a reunião às 16h37.